Olá, meu nome é Vitor Alarcon, eu sou artista, eu faço gravuras e por causa da pandemia eu tive que montar o meu ateliê de gravura aqui na minha casa. E agora que o ateliê está funcionando, eu resolvi fazer um canal aqui no YouTube para contar um pouco de como eu tenho feito e compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse processo de montar ateliê aqui. Hoje eu quero falar especificamente de afiação de goiva. Para quem não sabe, goivas são essas ferramentas de corte aqui que a gente usa para entalhar as matrizes. Eu vou mostrar como que faz para você saber se ela tá afiada ou não, mas vou mostrar isso aqui na minha mesa, tá? A primeira delas foi uma que eu aprendi com um cara na marcenaria, que ele tava lá afiando os formões dele. Formão é essa ferramenta aqui que você usa para cortar madeira, para fazer encaixe, enfim, né, na marcenaria. Que ele afiava os formões e depois ele usava o pelo do braço. E aqui já dá pra ver que é uma coisa que eu não recomendo muito, né? Fiquei testando fazer isso, tô cheio de alergia aqui. E. Enfim, é uma forma que é mais pra ostentado. Tipo, olha como a minha lâmina tá afiada. Tá vendo? Ó? E tem um inconveniente de que eventualmente você vai ter alergia. Vai ter o inconveniente de que uma hora os pelos do seu braço vão acabar. Se você tiver pelos no braço, né? Porque eventualmente você pode não ter pelos no braço. E tem também que o pelo não é uma coisa muito macia, então você tá, tipo, cegando a tua goiva enquanto você faz isso. Então é uma forma legal de falar, nossa, olha como eu sei afiar minhas ferramentas, mas eu não acho que seja uma forma muito inteligente de testar. Outra forma é com papel. O pelo do braço tem um lance que tem, tipo, o ângulo certo e tal. Isso aqui também tem. Então às vezes a tua goiva tá afiada, você só não tá cortando porque você não... Enfim, não tá pegando certo, né? E eu sou péssimo, inclusive, pra fazer isso. Mas, ó, assim, ó. Enfim, né? Vocês viram que cortou, que tá afiado, mas que não é muito meu forte, né? Você tem que segurar o papel de uma forma que ele fique firme, e aí ele acaba rasgando, enfim. Eu não gosto muito. A forma que eu gosto é você apoiar na unha, assim. Aí você sente, se a goiva... Eu não sei se eu tenho uma goiva cega. Aqui, essa aqui tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Se a goiva estiver cega, você vai sentir que ela não prende na unha. Essa aqui ela ainda tá prendendo um pouquinho, mas tá. Deixa eu ver essa daqui. Também tá, minhas goivas estão afiadas. Mas é mais ou menos como se você pegar um metal qualquer, você vai sentir que ele escorrega na unha. E quanto menos escorregar, mais afiada ela vai estar. Por que que é bom? Porque não estraga a tua unha, né? Talvez faça uma marquinha, mas não vai... Enfim, não vai, tipo, cortar fora, não vai, sabe? Você vai manter a unha de forma que você vai sempre ter a unha pra testar. Você consegue, né? Tipo, você tá lá afiando e você vem só, encosta e vai sentindo, fácil e eu testo assim. Uma outra forma de testar é você pegar um MDF ali, um compensado, sei lá, a coisa que você vai usar pra fazer a sua gravura e pôr a goiva e sentir, né? Se você tiver com a precisão que você quer, tiver cortando macio, fácil, essas daqui não estão tão afiadas. Eu considero afiada quando ele faz esse anelzinho. Porque significa que tá cortando de forma fácil o suficiente, né? Essa daqui foi uma que eu já afiei mais, ó. Ele tira de uma vez. Mas aí você também tem que ficar, né, cavocando MDF, uma hora o MDF acaba. Então eu prefiro usar o negócio da unha, é assim que eu faço. Você já sabe ver se as goivas estão afiadas ou não estão. Mas por que é importante você afiar a goiva? Por que você não pode simplesmente contratar alguém pra fazer isso, deixar na mão de outra pessoa? Eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que conta a história de um cara que ele botou um cabo entre as duas torres gêmeas e passou por cima, assim, com, enfim, um equilibrista, né?
E o filme conta a história dele, né? De como ele aprendeu a fazer isso e das vergonhas que ele passou e tal. Se você tem medo de altura, não veja esse filme. Mas o cara que ensinou ele a fazer isso fala pra ele nunca subir numa corda sem ele ter conferido as duas pontas, assim, a amarração nas duas pontas, pra garantir que o negócio tá funcionando, entendeu? Eu gosto de afiar as minhas goivas um tanto por isso, assim, pra garantir que a coisa tá funcionando da melhor forma possível. E eu sou meio chato com isso, assim, eu gosto das coisas muito bem feitas. E aí, se você sabe, você garante que você vai ter uma goiva muito bem afiada, que ela vai estar sempre afiada, né? E porque os materiais são simples, então assim, ela começou a ficar cega, você já vai lá e afia de novo e fica tudo certo. É importante também a gente estar sempre afiando, porque quanto mais tempo você leva para afiar, mais cega ela fica e mais difícil é para retomar o fio. Então é melhor você afiar sempre um pouquinho e garantir que ela vai ficar ali, né, com o fio sempre funcionando muito bem, do que você demorar muito e aí perde o fio, aí você vai ter que usar umas lixas mais grossas, aí você gasta, tipo, corre mais risco de estragar a goiva, enfim. E é importante você aprender a fazer isso, porque aí se torna uma coisa super simples, assim, super rapidinha. Você vai lá, faz, não leva nem 5 minutos. É o tipo de coisa que você vai levar mais tempo pegando o material do que de fato afiando. E é isso, assim, é super simples depois que você sabe fazer, né? Não é fácil, mas depois que você aprende, se torna super simples. E o que não fazer, né? Primeiro, afiar a goiva no esmeril ou deixar... Sabe esses caras que andam com um negócio na rua amolando faca? Não é legal amolar dessa forma, porque aquelas coisas são muito grosseiras. Então, primeiro que você corre o risco de perder o ângulo da afiação, que eu vou falar ainda nesse vídeo do que se trata. Segundo, que aquilo ali, ele tende a esquentar o metal. A goiva é feita de um aço temperado que se você esquenta, você perde essa têmpera e aí você estraga o aço, basicamente. Ele fica mais mole e você não quer um aço mole, você quer um aço duro, porque é um aço duro que retém a afiação. Pedra de amolar faca também não é legal, também por ser uma coisa mais grosseira. Dependendo da condição do fio da goiva, se ela estiver muito zoada, você pode começar com uma pedra de amolar. Mas só a pedra não resolve, eu vou falar disso também. Outra coisa que não é para você fazer é você pegar a goivinha, que ela tem um formato, né, redondo, e você tentar afiar ela ignorando que ela é redonda, né? Fazer vários movimentos, assim, você tem que afiar ela de um movimento só, um gesto só. Porque aí você mantém esse formato. E outra coisa é se meter a afiar sem antes treinar, assim, eu acho que é uma coisa que é bem pouco inteligente. Porque a tendência de você perder o ângulo de afiação é muito grande, assim. E depois o que vai acontecer é que você vai gastar tempo e energia e não vai conseguir afiar o negócio e ainda vai dificultar na hora que você aprender ou que alguém que sabe vai fazer. Por quê? Porque você vai dar um formato errado. E aí a pessoa vai ter que tirar esse formato errado e depois afiar. Então, né, tipo, desfazer o errado e depois fazer o certo. Antes de falar do passo a passo, eu queria falar mais uma coisa, que é um pouco de discutir o que é afiação, né? E pra mim essa é a melhor parte do vídeo, porque quando você entende o que é afiação, você pode pegar a goiva com o formato mais estranho que for, que você consegue afiar, porque você vai entender o que está acontecendo. Se eu dou só um passo a passo, você vai saber afiar aquelas 2, 3 coisas que eu mostrei, mas se aparecer alguma esquisitice no meio do caminho, você não vai saber como fazer. E tem muitos tipos de goivas e eu acho que não vale a pena você ficar memorizando. Eu, pelo menos, não funciono assim. Eu gosto de entender o geral e do geral aplicar para cada coisa específica. Espero que vocês não estejam ouvindo miados, porque, enfim, a gata está um pouco brava de estar trancada para fora do quarto, mas é isso. Se ela entra, ela taca o fone aqui e a gente não quer. Eu vou falar de afiação, eu vou fazer um desenho, peraí. Então, mas o que é a afiação, né? A afiação é você colocar um fio, né? Mas o que é esse fio? Quando a gente olha para uma ferramenta de corte, né? Para uma goiva, para um formão, até para a lâmina de uma plaina ou de uma faca, a gente vai ver que a lâmina, né? É uma coisa assim.
corta é essa parte aqui, né? Isso é bem intuitivo, bem óbvio. A questão é que se você pegar essa parte e ampliar, você vai ver que esse encontro, ele não é bonitinho assim, né? Ele deve ser meio arredondado, com os dentes, com umas coisas assim. O que a gente quer é que ele fique o mais afiado, né? Que esse vértice aqui fique mais lisinho, mais uniforme possível. Por quê? Como que funciona o corte? Na verdade é por pressão, né? E pressão é força sobre área. Então, quanto menor for essa área aqui, maior é a força que vai estar incidindo ali no que você quer cortar. Então, melhor ele vai cortar. E quanto mais uniforme ele for, o corte também vai ser mais uniforme. Então, se você tiver, tipo, aqui super afiado e aqui super cego, provavelmente isso aqui vai cortar torto, vai fazer alguma curva, vai ter, sei lá, algum resultado que você não quer. E o que você faz, né? Como a gente faz para transformar essa coisa toda torta nessa coisa mais lisinha? Você vai lixando, você vai tirando o material daqui até que esse ângulo se torne uma coisa lisinha. Então, qual que é o objetivo da afiação? O objetivo da afiação é você diminuir essa área para ela não ser um dente, né? Uma coisa assim, mas ela ser de fato só uma linhazinha ali. E uniformizar isso aqui, para que quando você vá fazer o corte, essa lâmina esteja afiada por igual e corte, você tenha precisão, consiga fazer o desenho que você quer fazer. E como que você faz, né, para tirar esse material? Você precisa usar alguma coisa que seja abrasiva, alguma coisa que, né, arranque o material dali. Existem pedras que fazem isso que eu não vou falar porque elas são um pouco mais caras, então por enquanto eu optei em usar as lixas mesmo. Mas elas são caras, mas no longo prazo compensa, porque uma lixa ela se desgasta num determinado tempo e a pedra não, né? A pedra dura muito, muito mais. Então é um investimento, mas é um investimento de uma vez só. Vamos falar de lixa agora. Esse papel também não precisa. Você vai encontrar lixas dessas daqui, né? Você identifica a lixa pela cor. E talvez atrás tenha alguma coisa escrita, mas eu identifico pela cor. Lixa vermelha é para massa, para parede, não serve. Tem também uma lixa que ela é amarela, que ela é para madeira. E ela também não serve. A gente quer essas lixas aqui, ó. Essas lixas cinzas. Eu vou pegar mais uma, pera aí. Corta essa parte na edição. As lixas que servem pra gente são essas lixas pretas, que são as lixas para metal, ou essas lixas cinza, que a gente chama de lixa d'água, que serve para metal também, você vai usar ela molhada. Enfim, como que eu descobri essas coisas todas, né? Primeiro que eu casei e me mudei e precisei pintar a casa. E aí eu fui usar essas lixas aqui, né? Aí eu descobri que a lixa tem um numerinho atrás. E esse número, ele indica o quão grossa é a lixa. E na época eu descobri que quanto maior o número, mais fina é a lixa. O que pra mim era um absoluto contrassenso, assim, por que, né? É tipo... É o número que indica a finura da lixa, né? Que bizarrice é essa? Aí depois eu descobri a questão dos tipos, né? Porque quando você vai lixar a parede é pra usar essa daqui ou a de madeira. E depois eu fui aprender marcenaria e aí eu descobri o que são esses números, né? Esse número atrás da lixa... Deixa eu organizar aqui. Tá vendo que tem aqui e aqui? É o grão, né? O que isso significa? Significa que aqui tem 150 grãos em uma determinada área. Aqui tem 1.500. Aqui, ó, tem 1.500. Para caber, e a área é igual. Então, para caber 1.500 grãos numa determinada área, o grão precisa ser muito menor do que para caber 150, certo? E aí é isso, né? Esse número é grão por área. Por isso que quanto maior esse número, mais fininha é a lixa. Se você pegar uma lixa... Deixa eu pegar uma bem grosseira aqui. Acho que a mais grossa que eu tenho é aquela 150. Mas sei lá, se você pegar uma lixa 80, que é uma lixa super grossa,
parece tipo o asfalto da calçada, assim, é um negócio super, super grosseiro. Agora, se você pegar uma lixa a 1500, aqui, ó. Pegar uma lixa 2500, nem parece que é uma lixa, assim, parece que é um papelzinho, né? Até meio gostosinho de passar a mão. E como que a gente vai usar? A gente vai usar da mais grossa para mais fina. Quanto menor o número, mais grossa é e mais material ela tira. Então essa lixa 150 você só vai usar se a tua goiva, a tua ferramenta estiver muito detonada, estiver cheia de dente, estiver toda estragada. Se não, você não precisa começar por elas. A última goiva que eu comprei, eu afiei ela direto nessa 1500 e depois eu fui para 2500. Isso vai variar. Tem uma goiva que tá precisando de reparos e talvez eu precise usar aquela grosseira. Na prática, afiar a goiva é você pegar a ferramenta, olhar para esse ângulo aqui, ó. Pera aí. Essa face e tem essa face aqui. Esse ângulo aqui. Ai. E afiar esse ângulo, né? E aí você tem que tomar cuidado para não perder ele. Então, para começar, você vai começar com esse formão aqui, porque é o mais simples que tem. É o mais difícil de perder o ângulo. Aí você vai precisar do quê? Você vai precisar de um vidro. Por que um vidro? Porque tem que ser um material duro e liso. A madeira, quando você for colocar o formão assim, e você for fazer movimento, a madeira talvez mexa, né? O vidro não, ele é duro, e aí você garante que ele... Enfim, que essa face aqui vai ficar lisa de verdade, né? Não adianta nada você afiar contra uma superfície irregular e você não ter controle do resultado que você vai ter. Se você for usar uma lixa para metal, né, se tiver com a ferramenta muito detonada e for usar uma lixa para metal, não precisa. Mas aqui eu vou usar uma lixa d'água, e aí para lixa d'água a gente vai precisar de um copo d'água. Eu vou usar, como essa goiva já está relativamente bem afiada, eu vou usar essa lixa aqui, que é a lixa 2500. Mas esse procedimento serve para todas as lixas, assim. Com a diferença que as lixas com o número menor, elas tiram muito material. Então você vai fazer tipo 2, 3 vezes e já é bom olhar para ver o quanto que você está arrancando para não correr o risco de tirar muita coisa. Vamos lá. O que eu faço é assim. Molha, eu gosto de molhar na verdade no cantinho. Aí você vai encostar o formão de forma que você vai encostar essa face inteira no vidro, né? Por aqui. Então, não sei se esse ângulo vai conseguir pegar, mas você vai pôr, né, apertar de forma que ele encoste aquela face inteira. Essa ferramenta é muito fácil fazer isso, é só você pressionar que você vai sentir. E aí, tendo assim, você vai fazer pequenos movimentos. Porque se você faz um movimento muito amplo, a chance de você mudar esse ângulo, ou mesmo mudar esse ângulo aqui, é muito alta. Para essa ferramenta aqui girar assim, eu acho bem difícil, mas para as outras é mais fácil. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Às vezes ele vai formar uma rebarba aqui atrás. Você vai pegar e vai passar levemente assim, só para tirar a rebarba. É isso. Essa goiva aqui, deixa eu mostrar o teste. Ó. Quando você põe na unha, ela já fica. Mais ou menos, né? Mas ela não estava tão cega, então só isso já foi suficiente. E agora eu vou falar de como eu aprendi a afiar a goiva, que foi com essa
maravilhosa goiva em V. Foi a primeira goiva que ficou cega das minhas, a primeira que eu peguei pra afiar. E foi aqui que eu aprendi muita coisa sobre afiação, inclusive ela tá toda horrorosa. Aqui, essa goiva é um exemplo muito bom do que não fazer. Talvez eu até coloque essa parte do vídeo no que não fazer, ó. Essa aqui, a gente vê claramente, né, que tem um ângulo aqui, ó. Você tem essa face e você tem essa face. A goiva em V, ela é como se fossem duas daquela lá, né? Então tem uma face aqui, outra face aqui. E aqui não tá muito nítido, né? Tipo, isso aqui tá arredondado, isso aqui não era pra tá arredondado. Nem desse lado, nem desse lado. Outra coisa é que aqui tem uma curva e um dente, isso aqui também não era pra acontecer. Qual é o problema? Quando você perde essa face aqui, na hora que você vai afiar, você perdeu a referência. Aí você vai ter que afiar meio no freestyle, assim, sabe? E aí acontece isso, aí você arredonda. Esse dente apareceu aqui porque eu tirei mais de um lado do que do outro. Isso é outra coisa que também não dá pra fazer, assim, não é muito legal fazer. Essa goiva, tá inútil? Não tá inútil. Ela corta e tal. Mas ela não tem a mesma precisão que teria se tivesse acertadinha. Pra mim, como essa aqui é uma goiva barata, e ela tá mais ou menos fazendo o que eu quero que ela faça, eu ainda não me dei o trabalho de arrumar ela. Talvez eu faça um vídeo arrumando ela. Se vocês quiserem ver, me avisa, comenta aí, sei lá, me manda DM no Instagram, que aí eu arrumo e faço um vídeo mostrando o processo, porque essa aqui vai começar, vai ser tipo o processo mais complexo que tem, assim, vai ser legal de mostrar, porque vai ser desde a lixa mais grossa até a lixa mais fina. O que essa goiva aqui, a afiação dela tem de bom, assim? Essa curvinha aqui tem que ter. Aqui, isso aqui não é um ângulo vivo, tá vendo? Ela é arredondada. Aqui tem que ser arredondado também. E é basicamente isso. Deixa eu mostrar como que se faz. A lixa 1500. Um pouco d'água. Vou acertar o ângulo aqui. E aqui você tem que tomar cuidado com dois ângulos, que é esse e esse aqui. Você não pode fazer nem muito assim, nem muito assim. E de assim também tem que estar certinho. Então você vai encostar a face. Como a minha eu já não tenho a referência, eu faço meio de memória, né? E aí você vai afiar ela, né? Com pequenos movimentos. Feito isso, né? Você vai fazer um pouquinho disso aqui. Aí depois você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre tomando cuidado com esse ângulo e com esse ângulo. Fez, você tem que ir sempre conferindo para ver se tá uniforme. Porque se você fizer mais de um lado do que do outro, né? Acontece de deixar um buraco, isso não é legal. Uma coisa que eu faço, o que eu faço é apoiar o meu dedo aqui embaixo de uma distância que faça com que esse ângulo fique estável, entendeu? Então eu coloco aqui, ó, deu aqui, então eu vou encaixar meu dedo aqui. Essa é aquela goiva aqui que tá arredondado, né? Então, só colocar não é o suficiente, eu preciso eu mesmo dar esse ângulo, mas é isso aqui, mais ou menos aqui. Entendeu? E aí eu vou fazendo esse movimento. Pode ser um movimento de assim, pode ser um movimento de assim, tanto faz. E não precisa ser muito longo não, se você fizer só um movimentinho assim já é o suficiente. Depois, uma outra coisa que é importante é que aqui atrás, né, vai ficar uma rebarbinha. Então você pega a lixa, dá uma dobradinha.
precisa nem ser muito, assim, essa rebarbinha em geral sai fácil. Depois, você vai fazer assim para manter aquela curvinha no meio. E aí você vai testar, vai usar a sua unha. E é assim, não vai ficar bom de primeira. A afiação é um negócio que demanda paciência. E a goiva que eu acho mais difícil de todas é essa aqui, que é a goivinho. Por que que eu acho a goivinho mais difícil? A goiva em V eu acho que dá mais trabalho, mas você consegue meio que seguir um passo a passo, assim, que você aprende e faz. A goiva em U, você tem que fazer um movimento que é assim, ó. Né? Tipo, ao mesmo tempo que você arrasta a lâmina, você tem que ir girando. Porque você tem que, de um gesto só, afiar toda essa curva. E eu acho isso muito difícil. Porque enquanto você tá fazendo assim, a chance de você sambar a tua mão assim, sabe? Tipo, fazer... é muito alta. Então você tem que fazer com muito cuidado. Até se aprender a ter firmeza suficiente na mão pra... enfim, pra não ficar variando esse ângulo. Essa foi a última goiva que eu aprendi a afiar. E até hoje é que eu sei afiar pior, assim. Não sei se é porque eu tenho medo também de estragar, e aí acabo fazendo com menos intensidade e paro. Quando ela começa a cortar, começa a ficar legal, eu paro. Enquanto as outras não, né? As outras que eu tenho firmeza no que eu tô fazendo, eu vou até ficar super, super afiada. Minha gente, é isso. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham curtido. Apareceu alguns barulhos, algumas coisas assim, mas eu optei por gravar perto da janela e ter luz na minha cara. Então, eventualmente vai ter um som, assim, eu tô gravando cedo, mas... enfim, a galera começou a trabalhar aqui em volta e começou a rolar barulho. E é isso, peço desculpas, mas a vida é assim. Eu vou focar no conteúdo mesmo e me esforçar pra trazer tipo, tudo que eu sei, assim, de uma forma bem organizada, pra vocês conseguirem fazer. Bem passo a passo. E obrigado por assistir até o final, por me aguentar, que eu falo pelos cotovelos. Ficou alguma dúvida, ou se você tem sugestão de algum vídeo, alguma coisa que você acha legal, sei lá, me avisa, assim, fala nos comentários, ou me manda uma DM no Instagram, tipo, a minha ideia é gravar vídeo toda semana, assim, um vídeo desses bem denso, contando, tipo, tudo que eu sei sobre algum assunto. E aí, eu preciso de sugestões, porque toda semana é muita semana, né? Então, enfim, eu tenho ideia para mais umas 2 ou 3 semanas, mas me mandem dúvidas, eu quero muito saber o que vocês querem aprender. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que, sei lá, que eu falei errado, ou que tem outra forma melhor, porque também eu tô mostrando a minha forma de fazer, né? Não é a forma definitiva de afiar goivas que só eu sei, mas é um catado de coisas que funcionam pra mim. Tem gente que faz de outras formas, você vai ver que tem gente que usa gabarito ou usa pedra e faz um gesto super longo. Enfim, o que você precisa garantir é que a tua goiva esteja afiada. Como que você vai fazer isso? Enfim, é meio problema teu. É isso. Até o próximo vídeo.